Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, o debate que levamos aqui a cabo é da máxima importância, como já aqui foi dito, porque nunca como hoje foi tão necessário discutirmos uma utilização eficiente dos recursos hídricos, combatermos os desperdícios de água, e, sobretudo, discutirmos uma visão estratégica e um plano nacional a longo prazo de gestão de água, que é algo que nunca foi feito. E, de facto, o Chega olha para a água como um bem essencial e fundamental, indispensável à vida humana e quer participar neste debate com seriedade. Mas não sei se as outras bancadas o fazem. Não sei se o fazem porque há décadas que é anunciado aquilo que vivemos hoje. E também não sei se o fazem quando ouvimos o Partido Socialista dizer que, a nível europeu, o PS tem estado a caminhar ao lado das boas práticas europeias ao nível ambiental. Não sei se isto é para rir ou para chorar, mas essa não é a realidade dos portugueses e do nosso dia-a-dia. Há décadas que ouvimos, de facto, os especialistas dizerem que haverá uma diminuição dos recursos hídricos disponíveis na Península Ibérica. Aliás, em novembro do ano passado, os especialistas já nos diziam que estávamos em seca e alertavam para o stress hídrico que Portugal vive. Os agricultores, os produtores florestais, diziam a escassez de água que sentem. Mas faz parte do currículo de Geografia do 7º ano, há mais de 10 anos, esta temática. E, portanto, décadas e décadas depois, não houve um plano sério de gestão de recursos hídricos. E depois de ter sido declarada a seca extrema, o Governo reagiu 3 meses depois e com muito espanto, como se não fosse possível prever o fenómeno que nós vivemos hoje. Portanto, qualquer criança de 14 anos em Portugal sabe que nós temos condições climáticas que nos poderiam conduzir à seca extrema. Mas o Governo Socialista não sabia. E, portanto, parece que os astros estão todos a alinhar-se contra o Partido Socialista. É a guerra, é a pandemia, é a crise, é agora a seca, mas não é verdade. A verdade é que o Governo Socialista não conhece o conceito de visão a longo prazo, de planeamento e de boa gestão. E a resposta que tem dado a esta crise hídrica espalha isto mesmo, porque se baseou apenas no aumento dos preços para o consumidor em regiões com maior escassez, na poupança e na sensibilização. Mas os senhores não podem querer ser tudo e o seu contrário. Não podem querer sensibilizar, mas serem os primeiros a desinformar e a espalhar o terror. Quantos discursos ambientais nesta casa não são feitos num tom apocalíptico? É que dizem que os radicais e os extremistas somos nós, mas os senhores é que têm cavalgado a agenda ambiental. Impõem aqui nesta casa a vossa agenda globalística de forma dogmática, como se uma religião se tratasse e como se merecesse o inferno todos os que pensam de forma crítica. Excluíram os especialistas da equação, geram o medo nas pessoas e, acima de tudo, não oferecem soluções concretas para a vida das pessoas. E, em nome do ambiente, sabem apenas criar mais impostos, combater lucros dos agricultores e dos produtores florestais e encherem-nos de burocracias. E por isso, digo-vos apenas que o português comum não está mais disponível para o vosso discurso radical e utópico. Portanto, não peçam mais sacrifícios aos portugueses. Os portugueses já estão sacrificados e não querem mais cortes nos consumos. E este é o problema da agenda ambiental. É porque é sempre à base do corte. Mas não importa cortar, importa gerir bem os recursos que existem, combater o desperdício. E porque os portugueses estão cansados destas metas globais, destes cenários apocalípticos e distantes, o Chega apresenta hoje aqui uma proposta concreta neste debate ao nível local, ao nível da proximidade ao cidadão comum e aos seus desafios do dia-a-dia. Pedimos que cada município elabore um simples documento, um documento fundamental denominado Matrizes de Água. Um documento que já é aplicado em alguns municípios e que consiste na identificação, na localização e na quantificação dos recursos hídricos existentes em cada concelho. Porque não podemos querer gerir bem aquilo que não conhecemos. Porque não podemos querer combater os 30% de água desperdiçada em Portugal se não percebermos onde é que estamos a perdê-la. E, portanto, não concebo com que argumentos é que os senhores irão chumbar esta proposta do Chega. Mas resta apenas aos portugueses perceberem se os senhores vão querer ficar ao lado do alarmismo histérico e sem soluções ou se querem estar ao lado das soluções práticas que o Chega apresenta. Obrigada.